Hoje o nosso estudo será sobre grandezas direta e inversamente proporcionais. O que é grandeza? Grandeza é tudo o que pode ser medido, como a altura, a temperatura, o tempo, a massa. Essas são algumas modalidades, né, de grandezas. Uma grandeza é definida como algo que pode ser medido ou calculado e é útil para comparar com outras medidas, muitas vezes de mesma unidade, representando uma razão. A proporção é uma relação de igualdade entre razões e, assim, apresenta a comparação de duas grandezas em diferentes situações. A igualdade entre A, B, C e D é lida da seguinte forma: A está para B, assim como C está para D. A relação entre as grandezas pode ocorrer de maneira diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Diretamente proporcional, quando a variação de uma grandeza faz com que a outra varie na mesma proporção. As duas grandezas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Inversamente proporcional é observada quando a mudança em uma grandeza produz uma alteração oposta na outra. Então, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou seja, se uma dobra, a outra reduz à metade. Classifique as grandezas relacionadas a seguir em diretamente ou inversamente proporcional. Letra A, consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. A letra B, quantidade de tijolos e área de uma parede. Letra C, desconto dado em um produto e o valor final pago. E na letra D, número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher uma piscina. Quais essas grandezas são? Diretamente proporcional. Quais são inversamente proporcional? Na letra A, consumo de combustível e quilômetros percorridos. Quanto maior a distância percorrida, maior vai ser o consumo de combustível gasto para percorrê-la. Então, aqui nós temos grandeza diretamente proporcional. A quantidade de tijolos e a área de uma parede. Quanto maior a área, maior a quantidade de tijolos. Também eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Desconto dado em um produto e o valor pago no final. Quanto maior for o desconto, menor será o valor pago. Então, aqui eu tenho grandeza inversamente proporcional. Número de torneiras e tempo gasto para encher uma piscina. Quanto maior a quantidade de torneiras, menor vai ser o tempo gasto para encher a piscina. Então, aqui nós temos grandeza inversamente proporcional. Proporcionalidade direta. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção, ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Reduzindo pela metade, a outra também reduz na mesma quantidade. E assim por diante. Exemplo: uma impressora tem capacidade de imprimir 10 páginas por minuto. Se dobrarmos o tempo, dobramos a quantidade de páginas impressas. Da mesma forma, se pararmos a impressora na metade de um minuto, teremos a metade do número de impressões esperadas.
Agora, veremos com números a relação entre as duas grandezas. Em uma gráfica, são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas, serão realizadas 40 impressões. Em 3 horas, a mesma máquina produz 60 impressões. Em 4 horas, 80 impressões. E em 5 horas, 100 impressões. A constante de proporcionalidade entre as grandezas é encontrada pela razão entre o tempo de trabalho da máquina e o número de cópias realizadas. O que é constante? É um valor fixo. Então, em 2 horas, 40 impressões. Posso simplificar? Sim. 2 e 40 são divisíveis por 2. Em 3 horas, 60 impressões. 3 e 60 são divisíveis por 3. Em 4 horas, 80 impressões. 4 e 80 são divisíveis por 4. Em 5 horas, 100 impressões. 5 e 100 são divisíveis por 5. 2 dividido por 2, 1. 3 divididos por 2, 1. 4, 3 divididos por 3, 1. 4 divididos por 4, 1. 5 divididos por 5, 1. No denominador, 40 divididos por 2, 20. 60 divididos por 3, 20. 80 divididos por 4, 20. 100 divididos por 5, 20. Então, o quociente dessa sequência, 1 para 20, recebe o nome de constante de proporcionalidade K. Vamos ver um exemplo envolvendo números diretamente proporcionais. Uma herança de 1.500.000 foi dividida entre os filhos de forma diretamente proporcional à idade de cada um deles. Quando eu trabalho com números diretamente proporcionais, eu trabalho com razão. Sabendo que há 3 filhos com 14, 16 e 20 anos de idade, podemos afirmar que o filho do meio receberá quanto? O filho de 16 anos receberá quanto? Vamos armar a razão. Eu vou chamar um filho de A, um de B e um de C. Na primeira razão, A está para 14, assim como B, que é o segundo filho, está para 16, assim como o terceiro filho, que é o C, está para 20. Vai ser igual a uma constante, como nós vimos na tabelinha do exemplo anterior. Eu sei que os filhos A, B e C juntos receberam 1.500.000. Agora, se eu for trabalhar com uma constante, quanto cada um vai receber? A está para 14, igual a K. 14 está dividindo A, ele passa multiplicando K. Então, A é igual a 14K. B é igual a 16K. O 16 está dividindo, passa multiplicando. C é igual a 20K. O 20 está dividindo, passa multiplicando. Os 3 juntos recebem 1.500.000 reais. Então, substituindo A, B e C, 14 mais 16, 30. 30 mais 20, 50K. É igual a 1.500.000. 50 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 1.500.000 divididos por 50, 30.000. Então, o filho A vai receber 14 vezes 30.000. A receberá 420.000 reais. O filho B, 16 vezes 30.000, que é igual a 480.000 reais. O filho C, 20 vezes 30.000, que é igual a 600.000 reais. Então, o filho do meio receberá 480.000 reais. Então, quando eu falo em grandeza direta, eu vou colocar os dados que eu vou estar relacionando, no caso aqui, o filho com a sua idade, na forma de uma razão. Proporcionalidade inversa. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou seja,
Dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz para a terça parte, e assim por diante. Por exemplo, quando se aumenta a velocidade, o tempo para concluir um percurso é menor. Da mesma forma, ao diminuir a velocidade, mais tempo será necessário para fazer o mesmo trajeto. Confira a seguir uma aplicação de relação entre essas grandezas. João decidiu contar o tempo que levava indo de casa à escola de bicicleta, com diferentes velocidades. Observe a sequência registrada. Ele gastava 2 minutos se fosse uma velocidade de 30 metros por segundo, 4 minutos com velocidade de 15 metros por segundo, 5 minutos com velocidade de 12 metros por segundo e 1 minuto, 60 metros por segundo. Podemos fazer a seguinte relação com os números das sequências. Então, enquanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Na grandeza direta, nós montamos razão. Nós dividimos as grandezas entre si. Na grandeza inversa, nós multiplicamos as duas grandezas. 2 vezes 30 é igual a 4 vezes 15, é igual a 5 vezes 12, é igual a 1 vezes 60, que é igual a constante, 60. 2 vezes 30, 60. 4 vezes 15, 60. 5 vezes 12, 60. 1 vezes 60, 60. Então, são proporcionais. Todos os produtos geraram o mesmo valor, que nós representamos como constante. Nesse exemplo, a sequência de tempo 2, 4, 5 e 1 é inversamente proporcional à velocidade média pedalando, 30, 15, 12 e 60. E a constante de proporcionalidade K entre essas grandezas é 60. Exemplo, uma herança de 2.950.000 foi dividida aos 3 herdeiros de forma inversamente proporcional aos números 2, 5 e 7. Sendo assim, o herdeiro que recebeu a maior parte herdou quantos reais? Então, se é uma grandeza inversa, nós vamos trabalhar com multiplicação. 2 vezes A, que é o primeiro herdeiro, é igual a 5 vezes B, que é o segundo herdeiro, é igual a 7 vezes C, que é o terceiro herdeiro, e é igual a K, que é uma constante. Qual seria a razão que representa o que o herdeiro A irá receber? 2A. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo K. 5B. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. 7C. O 7 está multiplicando, ele passa dividindo. Os 3 juntos receberão 2.950.000. Substituindo os valores de A, B e C, nós vamos fazer agora o mínimo múltiplo comum de 2, 5 e 7, que é igual a 70. Para transformar 2 em 70, eu multiplico 2 por 35. 5 para 70, eu multiplico por 14. 7 para 70, eu multiplico por 10. Denominador que não aparece vale 1. 1 para 70, eu multiplico por 70. 2 vezes 35, 70. 5 vezes 14, 70. 7 vezes 10, 70. 1 vezes 70, 70. K vezes 35, 35K. K vezes 14, 14K. K vezes 10, 10K. 2.950.000 vezes 70, 206.500.000. 35 mais 14 mais 10 é igual a 59K. 59 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. 206.500.000 divididos por 59, 3.500.000 reais. Então, o herdeiro A vai receber a metade desse valor. 3.500.000 divididos por 2, 1.750.000 reais.
3.500.000 divididos por 5, R$ 700.000. 3.500.000 divididos por 7, R$ 500.000. Então, quem recebeu mais foi o herdeiro A, que recebeu R$ 1.750.000. Agora, vamos aplicar os conhecimentos adquiridos na explicação de hoje na resolução das atividades propostas.